Oi, pessoal, tudo bem? Alguns alunos pediram para eu gravar uma videoaula bem rápida aqui para vocês, falando um pouquinho do sistema urinário, tá? Só para vocês relembrarem, gente, quais são os órgãos que compõem o sistema urinário? Então, ele é composto por dois rins, tá? Que são essas estruturas aqui que parecem um grãozinho de feijão, tá? Que fica aqui na nossa região posterior abdominal. Dois ureteres, tá? Partindo cada um de um rim, uma bexiga e uma uretra, tá? Gente, eu falei que o rim parece um grãozinho de feijão, mas é só a forma, tá? O tamanho é mais ou menos, em média, 11 centímetros cada rim, tá? É, e qual que é a função do sistema urinário? Gente, para entender a função do sistema urinário, a gente tem que relembrar que o sistema circulatório ele está relacionado com o sistema urinário. Por quê? O rim ele vai filtrar o nosso sangue. Lembra, gente, que o sangue ele percorre, né, dentro dos nossos vasos sanguíneos, ele percorre todas as nossas células e vai retirando as substâncias tóxicas resultantes do metabolismo dessas células. Então, essas substâncias tóxicas para a gente caem no sangue e do sangue, né, essas substâncias chegam até os nossos rins. E o rim vai retirar essas substâncias, além de outras substâncias, do sangue para serem eliminadas através da urina para fora do nosso organismo, tá certo? Então, qual que é a função do sistema urinário? A função é filtrar os rins para retirar os compostos tóxicos ou então substâncias que estão em excesso do nosso corpo para elas serem eliminadas, né, e projetadas para fora do nosso corpo, tá certo? E quais que são essas substâncias, né? Quais são as principais substâncias resultantes do metabolismo das nossas células, principalmente resultantes do metabolismo de proteínas que nós temos que eliminar? É a ureia e o ácido úrico. Os dois são compostos nitrogenados, ou seja, que têm nitrogênio em sua composição, tá certo? Basicamente, gente, o que vocês têm que saber, entender, compreender aqui nessa aula de sistema urinário é a fisiologia da excreção. Ou seja, como a urina é formada desde a filtração do sangue até a sua eliminação pela uretra, tá? Bom, pessoal, então vamos entender como essa urina é formada, né? Então aqui eu estou mostrando para vocês um rim, tá? Lembrando, o sangue vai passar aqui dentro desse rim. O que não for bom para o organismo vai ser removido, vai ser filtrado, e esse filtrado vai cair aqui no ureter, vai vir para a bexiga e vai ser eliminado pela uretra. Então, eu peguei um rim, ampliei aqui e cortei o rim, fiz uma secção transversal aqui nesse rim, para vocês verem como ele é dentro, o seu interior, tá? O rim, gente, é formado basicamente por duas partes principais. Essa parte externa, que é o córtex renal, e a parte interna, que é a medula renal. Então, ó, peguei um pedacinho do córtex e da medula e ampliei para vocês verem. O que vocês vão ver? Inúmeras estruturas como essas aqui, olha, que parecem uma florzinha, né, com um cabinho, tá vendo? Cada estrutura dessa eu chamo de néfron, tá? É um néfron. Um rim tem mais ou menos 1 milhão de néfrons. Só para vocês terem noção da quantidade de néfron que a gente tem dentro de cada rim. O néfron é a unidade filtrante do rim, tá? É a menor parte do rim que vai realizar um processo de filtração do sangue. Então, aqui eu estou pegando um único néfron e ampliando para vocês verem. Vou colocar outra imagem que é mais didática, tá? Então, olha só, aqui é aquela parte, ó, essa parte aqui, ops, peraí,
Ops, só um minuto. Essa parte aqui, olha, que forma tipo uma cápsulazinha que vocês estão vendo, tá? Então, nessa cápsula, entrando no interior dessa cápsula, você tem os vasos sanguíneos, tá? A parte do néfron que envolve esses vasos sanguíneos, eu chamo de cápsula renal ou cápsula de Bowman. Depois da cápsula, né? Isso tudo, gente, são as partes do néfron, tá? Depois da cápsula, essa parte inicial, esse tubinho que sai da cápsula, que coleta o que sai da cápsula, é chamado de túbulo contorcido proximal. Por que proximal? Porque está próximo aqui à cápsula renal ou cápsula de Bowman. Em seguida, ainda continuando, né, dando continuidade ao túbulo contorcido proximal, tem essa alça aqui que é chamada de alça de Henle ou alça néfrica ou também segmento delgado, tá? Depois dessa alça néfrica, tem essa parte final aqui, olha, que é chamada de túbulo contorcido, porque também é contorcido, né? Túbulo contorcido distal. Por quê? Porque está distante aqui da cápsula renal. Depois do túbulo contorcido distal, o filtrado cai nesse ducto, nesse canozinho maior, que é chamado de ducto coletor. E, finalmente, depois do ducto coletor, o filtrado vai para o ureter, lembrando que são 2 ureteres, vamos ver aqui de novo essa imagem, ó. Aqui é o ureter, nós temos 2 ureteres, e depois o filtrado cai na bexiga e uretra até ser eliminado, tá? Como que essa filtragem acontece, né? Lembrando, aqui dentro do glomérulo renal ou da cápsula, desculpa, aqui dentro da cápsula renal ou cápsula de Bowman, né? Esse emaranhado de vasos sanguíneos forma uma estrutura que eu chamo de glomérulo renal. Aqui, então, dentro desses vasos passa o sangue. E é por causa da pressão desse sangue nos vasos que parte do plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, extravasa, sai dos vasos sanguíneos e cai aqui nessa cápsula renal, tá? Esse líquido, essa parte do plasma, a gente chama de filtrado glomerular. E o que tem nele? Tem todas aquelas substâncias tóxicas para o organismo que ele precisa eliminar, como eu já falei para vocês, como a ureia, o ácido úrico, creatinina, tá? Sai também vários íons, né, que formam vários sais, que também o excesso de sais é eliminado pela urina. Muita água, né? Nós vimos que 95% da urina é composta por água, mas também sai, gente, substâncias boas para o organismo, porque essa filtração não é seletiva, ou seja, tudo que é pequenininho e que consegue atravessar aqui as paredes fininhas dos capilares, cai aqui nesse túbulo contorcido proximal. Então, glicose, que é bom para o corpo, né, que é fonte de energia, cai aí nessa cápsula renal. Alguns aminoácidos que são importantes para a formação de proteínas também caem na cápsula renal e caem aqui no túbulo contorcido proximal. Então, essas substâncias precisam retornar ao sangue, retornar aos vasos, porque elas são benéficas para o corpo. Esse retorno de glicose e aminoácidos acontece nessa região do túbulo contorcido proximal, tá? Nessa região do néfron, que nós chamamos de túbulo contorcido proximal. E aqui a gente pode ver essa representação com a setinha, ó. As substâncias boas são reabsorvidas pelo sangue, tá? Porque, gente, rodeando aqui todos os néfrons, nós temos diversos vasos sanguíneos, que vocês podem ver aqui na imagem, tá? Nesses néfrons, não, né? Ali eu mostrei um único néfron. Então, olha aqui, ó, aqui eu também tenho um néfron, a cápsula, túbulo contorcido proximal, a alça e o túbulo contorcido distal, ducto coletor e aqui o ureter, tá? Então, vocês podem ver, ó, que circundando todo o néfron eu tenho vasos sanguíneos, tá? Então, aqui, o que vai acontecer?
os açúcares, os aminoácidos vão voltar para os vasos sanguíneos, vão voltar para o sangue, né, que está percorrendo ali no interior daqueles vasos sanguíneos que circundam os néfrons, tá? Na alça de Henle, o que vai acontecer, gente? A reabsorção de boa parte da água que compõe a urina. Pensa bem, gente, já, como eu falei para vocês, 95% da urina é água. Imagina se não tivesse essa reabsorção de água nessa alça de Henle aqui, né, ou alça néfrica. A gente ia ficar fazendo xixi o tempo todo, né? Ia ser muita urina, a gente ia precisar fazer muito xixi. Então, tanto na alça de Henle quanto aqui no ducto coletor, boa parte da água que iria compor a urina é reabsorvida pelo organismo e cai novamente nos capilares, nos vasos sanguíneos, tá certo? E olha só, o que vai acontecer aqui nesse túbulo contorcido distal? Gente, muitas substâncias, por exemplo, resultantes do metabolismo de medicamentos, que são tóxicas para o organismo e que não extravasaram, né, que não conseguiram sair aqui, não conseguiram ser filtradas para a cápsula, né, saindo dos capilares e indo para a cápsula renal, elas precisam ser eliminadas do corpo, de alguma forma. Então, elas vão ser eliminadas ativamente, ou seja, com gasto de energia. O corpo vai jogar ativamente essas substâncias do vaso para o túbulo contorcido distal, para elas depois serem eliminadas aqui pela urina, tá certo? Então, percebam, gente, que para a filtração, né, do sangue e formação da urina, três processos são importantes, três processos acontecem. A filtração, que acontece aqui no glomérulo e cápsula renal, a reabsorção das substâncias úteis, glicose, aminoácidos e água, e a eliminação ativa, ou seja, a secreção de substâncias que são tóxicas para o organismo e que não passaram, não foram filtradas aqui nessa parte inicial do néfron. Aqui essas substâncias vão ser eliminadas do vaso para o néfron ativamente, ou seja, com gasto de energia, ok? E novamente, né, do ducto coletor, né, esse composto, esse filtrado, vai se encaminhar para o ureter, né? Aqui no ureter a gente já tem a urina propriamente dita, bexiga, uretra e urina. Beleza, pessoal? Então, estudem direitinho para a prova, olhem todos os slides que estão ali disponíveis no portal para vocês e boa prova!